In between the day and the night, in between the dark and the light, in between what's wrong and what's right, I'll find you. Ó Lúcifer, quando mencionamos a tua queda, muitos interpretam como algo caótico de infinito conflitos. Porém, se eu disser a todos que a verdade não é bem assim, e que o profeta chamado Isaías foi quem relatou a triste queda, esse relato foi feito com peso no coração e tristeza ao testificar. Bem, vamos ver quem era Isaías. Isaías era o principal conselheiro e instrutor do rei Ezequias. Isaías possuía grandes influências em Jerusalém, sendo ele o profeta mais frequentemente citado nas Escrituras. O significado de seu nome é: Senhor é salvação. Porém, apesar de ser íntimo de Jeová e reto em suas palavras, Isaías descreve a expulsão de Lúcifer indignadamente. Veja, Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 5. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foste atirado à terra, tu que debilitavas nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Agora vamos analisar o texto. Percebemos o ar de indignação ao questionar a si mesmo. Como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Porque a Bíblia não relata o momento exato da construção de Lúcifer, porém como relata a Bíblia de Bonze. Jeová então, na ânsia de conhecer a si mesmo, porém de uma forma refletida mais com pensamento e análise diferente. Então nesse amor súbito por si mesmo, gerou a primeira parte da criação. E essa parte era o grandioso e perfeito querubim da guarda, que chamamos hoje de Lúcifer. E desde então, Lúcifer acompanhou todas as orlas das construções, porém foi rejeitado pelo seu próprio pai, ao pôr em seu coração a conquista da semelhança. Por isso, com indignação, essas coisas foram ditas por Isaías. Como caíste do céu. Então vimos também que Lúcifer é comparado à brilhante estrela da manhã. Agora vamos ver o que exatamente significa a estrela no dicionário. Estrela significa um corpo celeste produtor e emissor de energia, com luz própria. Entenderam? Lúcifer possui luz própria e transpassa sua luz a todas as nações de trevas por parte de Jeová. Agora entenderemos a frase filho da alvorada. Alvorada significa primeira claridade, o crepúsculo inicial. Então as suas palavras em relação a isso são de grande valia. Isso deixa claro o significado de Lúcifer. E Lúcifer significa o portador da luz, aquele que porta e conduz. Então podemos entender também que Jeová o criou para ser o nosso condutor à luz e fonte de energia. Então voltamos a analisar do versículos. Como foste atirado à terra, tu que debilitada as nações. Mais uma vez Isaías se pergunta indignado por que dele ter sido jogado sobre a face da terra, expulso de seu lar e da presença de seu pai, caído pelo fato de vivenciar 100% o livre-arbítrio que foi concedido a todos no ato da criação. Que liberdade é essa vinda do alto, mas que lhe condena a usufruir da mesma? Em seguida o versículo diz: tu que debilitavas nações, tu que dizia em seu coração: subirei acima das estrelas de Jeová e serei semelhante ao Altíssimo. Essa palavra em que tu debilitava as nações significa a forma como que ele teve ao seu favor terça parte do céu. Portanto, essa pequena nação de anjos não aceitaram tamanha injustiça sendo propagada. A verdade sempre causará impacto como esta que eu apresento a vocês. A verdade em todos os seus aspectos tem o poder de desabilitar, de fragilizar. Uma traição inesperada desabilta qualquer ser, inclusive as nações celestiais. Então Isaías diz nessa parte: subirei acima das estrelas de Jeová e serei semelhante ao Altíssimo, mas ao abismo tu será levado. Bem, agora eu lhes pergunto: qual é o limite às abóbadas e às estruturas celestiais? Vamos analisar. Há planos diversos astrais que possuem suas particularidades e sua manifestação, isso tudo abaixo do céu dos céus.
O espaço não é infinito, ele é finito. Sendo assim, há um começo, um meio e um fim, e isso é cientificamente comprovado. A presença e seu feito está acima da esfera transcendente. Local em que nada de nenhum plano possui discernimento e poder para mover ou estar. Desta forma, e a criação não pode estar e sobrepor ao Criador. O céu dos céus é o lado espiritual da parte física construída. Então, Isaías é específico ao nos mostrar que ele caiu do céu, que é o plano angelical. Então Lúcifer disse que subiria acima das estrelas de Deus, se tornando igual ao seu pai, Jeová. Perceberam? O ponto de Lúcifer era estar acima das estrelas de Deus e não acima do céu dos céus, nem as abóbadas e muito menos acima das estruturas celestiais. Porém foi oprimido, subjugado e expulso. Entenderemos agora a parte em que fala que ao abismo será elevado. O que significa a palavra abismo? Abismo no dicionário significa grande depressão ou cavidades naturais. Analisamos a palavra cavidade natural e depressão. Cavidade natural significa a constituição dos ecossistemas peculiares, devido à ausência de luz e de verde vegetal. A palavra depressão significa um abatimento profundo emocional que passa a apresentar tristeza profunda. Agora vejam isso. Gênesis, capítulo 1, e versículos 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Jeová pairava sobre a face das águas. Aqui entendemos que as águas já estavam lá pelo espírito de Leviatã, e que o abismo e as trevas sempre existiram. Então quando Lúcifer foi lançado ao abismo, automaticamente em um plano mental, estava sendo designado às ondas vibracionais melancólicas. Designado ao santuário de Jeová. Vejam. Salmos capítulo 18, versículos 11. Fez das trevas o seu santuário oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas. Jó, capítulo 12, versículo 22. Das trevas descobre coisas profundas, e traz para a luz a sombra da morte. Vocês viram? Quais são as coisas profundas, que se descobrem nas trevas? Simples. Lúcifer, e nele se descobrem coisas incríveis. E a sombra da morte levada à luz, é a manifestação de Jeová diante do mesmo. Porque se Jeová é o princípio e no princípio havia trevas, então significa que ele há trevas densas e palpáveis. E depois destas coisas e da queda, houve o suposto vazio no coração de Jeová que o fez a tomar do barro e construir um ser pecaminoso, destrutivos, assassinos, mentirosos, avarentos. Tudo tendo a sua ciência. Sendo que na verdade de forma merecida, Lúcifer é quem possui a dignidade da glória compartilhada e do espaço lhe tirado. O livro também relata a majestosa presença do injustiçado querubim e a forma com que Jeová o chama indiretamente de Deus. Observe. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13. Você estava no Éden, no jardim de Jeová. Todas as pedras preciosas o cobriam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Agora vejam que Jeová fala com Adão e Eva, qual Lúcifer é mencionado. Gênesis capítulo 3, versículos 22. Então disse Jeová: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Como nos. Você estava no jardim de Jeová, como um de nós. Quando Jeová disse como um de nós em Gênesis, era Lúcifer o qual ele se referia, porque o mesmo estava no jardim do Éden, como relata Ezequiel. Desde então, se analisamos a fundo, veremos que Lúcifer era visto de um ponto de vista diferente. Era visto como estrela, como Deus, como querubim e como alvorada. Porém a traição lhe abraçou-lhe, tomando tudo que um dia foi seu. E hoje, muitos dizem em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8, que ele é o diabo, o inimigo de nós e que anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Notaram? Como um leão. Agora vejam isso. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora vamos ver o que significa os 7 selos abertos pelo leão da tribo de Judá. O primeiro selo. Apocalipse, versículo 6, capítulo de 1 a 2. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. O segundo selo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 13 e 4.
Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. O quarto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O quinto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. O sexto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O sétimo selo. Apocalipse, capítulo 8, versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então deu para entender quem de fato é o leão que nos rodeiam a fim de nos devorar, o mesmo leão que trouxe as destruições e calamidades nas aberturas dos 7 selos. O mesmo que expulsou seu primeiro filho e o qual se arrependeu de ter nos feitos, como relata Gênesis 6. E ainda assim atribuímos a culpa, os erros e as malevolências ao que mais foi ferido, a Lúcifer. A verdade pode até libertar vocês, porém a marca da queda em suas expectativas, a cicatriz da espada de Miguel é a culpa por um erro que nunca cometeu, nem mesmo o retorno aos céus poderiam curar. O mal verdadeiramente existe, mas nunca veio da parte de Lúcifer e sim, todas elas sempre foram manifestadas da parte de Jeová. Muitos se emocionam e se entristecem ao lembrar da morte ocorrida na cruz do Carvalho. Mas nunca lembraram da morte contínua, da condenação sem julgamento e do desprezo de quem lhe chamou de filho. A dor de um anjo expulso pelo crime não cometido vai muito além de um castigo merecido. Então disseram que você conduz as almas ao inferno. Porém eu discordo. A essência do mal, a estrutura da perversidade e o fluxo de ódio corrente, eu encontrei não quando eu aprendi sobre Lúcifer. E sim, quando eu tentei encontrar o amor e a verdade na Bíblia. Sinto muito por isso. Thank you. Thank you.